Você já viu gestante treinando e ficou em dúvida se ela realmente deveria estar fazendo aquilo? Pois é, em situações assim ainda é muito comum, né? Algumas pessoas fazerem perguntas como: isso não vai fazer mal para o bebê? O esforço pode provocar um aborto? Esses questionamentos podem gerar medos e até mesmo desestimular, tá? A mulher de fazer exercícios na gravidez. E aí, pra gente esclarecer as dúvidas principais sobre esse assunto, eu recebo ele aqui, eu tava morrendo de saudade, fazia muito tempo, o Rafa Casado, que você não vinha aqui com a gente. Pois é, também tava com saudade, Mara. Bom dia, seja Bom muito dia. bem-vindo, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Mara. E aí, Rafa, gravidez, gestação, tá liberado ou não exercício físico? Pois é, gravidez não é doença, né? Já vamos começar por aí, que não é doença, então se tiver a liberação médica, pode sim fazer atividade física. Temos algumas ressalvas, mas é importante que a mulher tenha esse controle do peso, principalmente na gravidez, e alguns benefícios com a atividade física que vai ajudar ela nessa gestação. Certo. Era até uma dúvida que eu tinha colocado aqui, né? Se exercícios físicos, eles podem acabar trazendo algum mal para a mãe ou para o bebê? Pode, se fizer da forma errada, se utilizar da intensidade abusiva, das sobrecargas, além do que ela consegue carregar, isso pode trazer malefícios para ela, tanto físico, né, na estrutura dela com relação a algumas dores, ou até provocar realmente o aborto. E é interessante que ela tenha um acompanhamento médico, principalmente no primeiro trimestre, para que ela possa averiguar se existe algum momento que ela precise tomar cuidado, que é nesses 3 meses. A partir daí é que se vai evoluindo nos exercícios ou na atividade que ela se propôs a fazer, para poder ter essa segurança maior na atividade. Mas tem que ter todo um cuidado, toda uma preparação para poder começar ou recomeçar ou permanecer em atividade. Então é importante que, além, claro, né, do profissional da educação física que fique ali orientando ela, ajudando durante os exercícios, ela também tem a liberação desse médico, tá? Da equipe médica que está ali cuidando dela. Com certeza. Tem exercícios que são mais adequados para as mulheres, né, durante a gravidez? Mara, existem atividades em que ela pode estar inserida se ela já pratica atividade física. Sim. Então ela já está fazendo musculação, por exemplo. Ela não deve parar, deve permanecer fazendo a atividade que ela já vinha fazendo, lógico, com a diminuição da carga, da intensidade. A gente costuma dizer que ela tem que fazer atividades com intensidade moderada. Não é nada de fazer exercícios que gerem risco para ela e para o bebê. Então, atividades que gerem impactos, saltos, por exemplo, sobrecarga ou até mesmo esportes de contato, isso deve ser evitado. Ok. Né? Mas atividades como a musculação, tem exercícios que podem ajudar sim. Exercícios que vão ajudar no fortalecimento do assoalho pélvico, né? Que vai ajudar também naquela questão da incontinência urinária, vai ajudar no fortalecimento da lombar. Né? Exercícios como para o retorno venoso, como panturrilhas, né? Exercícios de panturrilhas vai ajudar para que as pernas não fiquem inchadas. Sim. Né? Todo um trabalho para fortalecer a parede abdominal, os transversos abdominais, para que ela faça o retorno do abdômen depois da gravidez com mais facilidade. Né? Lógico, não fazer trabalhos que comprimam o abdômen, por exemplo, os abdominais. Sim. Isso vai prejudicar mais do que ajudar. Tá vendo? Já deixa aí esse alerta, tá? Os abdominais, eles podem prejudicar mais do que ajudar. Exato. Tem muitas mulheres que preferem, você falou do trimestre, né? Do primeiro trimestre. Tem muitas mulheres que preferem passar aquele primeiro trimestre para aí sim voltar às atividades físicas. Pode ser uma boa também, assim, para você não parar completamente? Pode ser. É uma fase que é mais delicada. Sim. Então exige um certo cuidado e alguns obstetras acabam fazendo a retirada da atividade física nessa fase. Mas não necessariamente isso vai depender da mulher e o que ela está passando na gravidez. Se ela tiver um acompanhamento onde ela não tem nenhum prejudício, não seja nada prejudicial para ela, ela pode sim continuar fazendo atividade, mas com a intensidade muito mais leve do que ela vinha fazendo antes. E alguns exercícios, eles podem até acabar assim, ajudando aquela mulher a ter, se for esse desejo dela, né, o parto normal? Com certeza, parto normal. Com certeza. As atividades aeróbias junto com atividades de força, né, moderada obviamente, como a musculação ou até mesmo o pilates, podem auxiliar ela nesse processo de fazer o parto normal. A gente sabe que no Brasil é um dos países que mais tem partos cesariana no mundo. Então, fazendo atividade física, isso pode vir a ajudar a somar ela a querer fazer um parto normal. Tá, e aí uma dúvida de muitas mulheres, né? Quantos dias na semana ou quantas vezes eu posso treinar?
Mara, em 2019 saiu um guia lá no Canadá, junto com o American College de Medicina do Esporte, que fala o seguinte, que pelo menos 150 minutos de atividade física na semana. Sim. Certo? Isso dividido ao longo da semana, pode fazer 3 dias na semana de 50 minutos ou 30 minutos por 5 dias. Isso já é interessante, mas pelo menos. Sim. Mas se continuar e quiser fazer atividade física a semana inteira, de domingo a domingo, segunda a segunda, pode ser, é benéfico, mas dentro daquelas ressalvas de intensidade, fazendo com todo acompanhamento de um profissional da educação física, direcionando para o que ela quer fazer, seja natação, seja uma caminhada, a própria musculação que vai ajudar realmente no tônus muscular e até mesmo no favorecimento das contrações para fazer o parto normal, é interessante que ela permaneça em atividade dentro desse período, pelo menos de 30 minutos por 5 dias ou 50 minutos, 3 dias na semana. Certo. E aí também, a gente não pode deixar de falar das mulheres, você até citou, né, que já faziam exercícios antes da gravidez. E aí, quando chega na gravidez, você com certeza já deve ter visto, ou você até mesmo conhece alguém, né? Aquela mulher que vai lá e faz o crossfit dela. Sim, pois é. Aquela mulher que vai lá e que treina na musculação pesado. Pode ser liberado? Pode acontecer de realmente ter essa liberação para fazer esses exercícios mais intensos? Intensos não são recomendados, mas ela vai continuar fazendo a atividade dela com uma carga bem menor. Sim. Por exemplo, no CrossFit, né, que exige muito que a barra fique acima da cabeça ou sobre os ombros. Isso pode trazer uma pressão muito maior no abdômen e gerar um desconforto para ela e para o bebê também. Então é interessante que essas cargas sejam diminuídas. Sim. Tá? Mesmo que ela já tenha uma aptidão física de um atleta, por exemplo, né? Isso tem que ser levado em consideração que ela não está sozinha. Ela tem um ser dentro dela que precisa ter um certo cuidado porque ele tem formação. Então, para isso é preciso que seja diminuídas as cargas. No caso dela ser uma atleta e de alta performance, as atividades competitivas vai ter um determinado limite para ela participar. Apesar de ela estar com um peso maior, inclusive, porque ela está carregando outro ser, ela precisa também ter esses cuidados para não estar se lesionando ou até machucando o bebê. Tá joia. Rafa, então, vamos aí reforçar quais que são os exercícios que não são recomendados o pessoal, né, fazer durante a gravidez, a mulherada. Exercícios que tenham impacto, certo? Como os saltos ou exercícios com bastante sobrecarga, esses devem ser evitados, certo? Exercícios de compressão, com barra nas costas ou de flexão abdominal, também eles de hipótese alguma deve ser feita, a não ser que ela tenha um acompanhamento orientado para que guie da melhor forma essa execução dos exercícios. E do mais, fazer exercício sempre com a intensidade moderada. Tá. E que seja prazeroso. Atividades em meio líquido, como a hidroginástica, também pode ser utilizado, né? A natação, caminhadas, yoga, pilates e musculação são extremamente recomendados, dependendo da fase dessa gestação. E sempre fazer com um profissional de educação física, né? Exatamente. É você ter um acompanhamento direcionado, porque é uma fase delicada, reforçando, ela não está doente, né? ela tem um ser dentro dela que está sendo gerado, que precisa de cuidados e nada melhor do que ter um acompanhamento médico e um acompanhamento do profissional da educação física também. Muito bem, obrigada, Rafa Casado, pela sua presença aqui. Que dicas maravilhosas, né, gente? Pronto, olha, resolvemos aí esse mistério. Mulher pode sim fazer, né, exercício, atividade física enquanto estiver grávida, não tem problema nenhum não. Com Gravidez certeza. não é doença. Gravidez não é doença. Já disse Rafa Casado aqui, Muito logo bem. que chegou. Quem quiser mais dicas, quem quiser acompanhar você, como é que pode fazer, hein, Rafa? Mara, eu estou nas redes sociais como personal Rafa Casado. Sim. Só me procurar no Instagram, no Facebook. Já tem um link para o meu WhatsApp lá, então quem quiser mais informações, trocar figurinha, é só falar comigo. E estou também, Mara, terças e quintas, com um treinamento funcional lá na Praça Gogó da Ema, às 8 horas da noite. Quem quiser conhecer um pouco do meu trabalho, é só aparecer lá para fazer uma aula experimental, que a gente vai trilhar um caminho de sucesso e objetivos alcançados. Muito bem, maravilhoso demais. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Mara, mais uma vez. Tá, meu bem. Obrigada, viu? Obrigado. Bom dia. Bom dia. E olha só, pessoal, você que está aqui ligadinho com a gente, vamos agora poder acompanhar uma matéria, porque é o seguinte, tem surgido muitas viroses, né? O pessoal está ficando muito doente, muito gripado agora durante essa época. Pois é, esses casos de viroses sazonais, que eles são chamados assim, vêm sendo registrados aqui na nossa capital e tem preocupado, né, os pais, principalmente agora por conta da pandemia. A gente vai saber o que é que são essas viroses e como preveni-las agora com o Fernando Palmeira.
Além da preocupação constante de médicos especialistas, principalmente infectologistas, com a pandemia em todas as faixas etárias, uma preocupação agora a sazonalidade, devido à época do ano, com as viroses em crianças. Uma preocupação porque o número de crianças acometidas e até nos hospitais está cada vez maior. Doutor Fernando Maia está aqui conosco, nós estamos no Hospital de Doenças Tropicais, o Hospital Escola Elvio Alto, e ele nos fala sobre essa preocupação que os pais, especialmente os médicos, estão tendo nesse momento, nessa fase. Isso, porque nós estamos exatamente na fase da maior transmissão das viroses respiratórias, né? Então, isso tem o Covid, mas isso inclui influenza, inclui vírus sincicial respiratório, inclui rinovírus e vários outros vírus que são comuns na infância nessa época do ano. Com a diminuição da restrição à circulação das pessoas, então o esperado é que voltem a acontecer essas coisas, que estava muito diminuído por causa do isolamento imposto pelo Covid, mas à medida que o isolamento vai sendo mitigado, vai sendo diminuído, então naturalmente essas outras viroses também começam a aumentar. E é doença da época que acontece todo ano. Os pais, especialmente as mães, aqueles que são responsáveis por crianças, com a saúde das crianças, ficam de olho em alguns sintomas. O que seria mais preocupante e que orientação se pode dar para se tomar as medidas, precauções ou as medidas junto a um setor médico, a um especialista, para que se evite o pior? Essas doenças todas estão um quadro muito parecido. Pode dar dor de garganta, pode dar febre baixa, pode dar nariz entupido, pode escorrer o nariz, às vezes o olho fica com secreção, o olho fica vermelho, irritado, da chamada conjuntivite. Então é muito comum, esses sintomas todos são comuns ao Covid e essas outras viroses também. Então é interessante, a criança que começou a apresentar quadro respiratório, é interessante procurar o seu serviço médico, procurar o pediatra da criança, para que a criança seja examinada e aí possa se fazer um diagnóstico mais correto se é efetivamente Covid ou se é outra dessas viroses. A maioria das vezes vai evoluir bem sem maiores problemas e a criança vai poder voltar ao seu convívio normal em muito pouco tempo. Mas é importante ser feita essa avaliação, uma vez que nós ainda estamos na época de circulação do Covid, então é muito importante que seja feita a avaliação correta para que se evite mais complicações no futuro. Sem querer falar em tratamento precoce para esse tipo de virose, mas o que é que se poderia fazer em termos de precauções, em termos de prevenção? Existe? Existe. São as mesmas que a gente já está habituado com o coronavírus, né? Então é lavar as mãos, é manter distanciamento social e usar máscara. Em caso de a criança começou a apresentar sintoma respiratório, começou a escorrer o nariz, dor de garganta, teve uma febrezinha, é muito importante hidratar bem, então água, chá, suco de fruta, água de coco, quanto mais líquido a criança tomar, melhor. Também deve fazer qualquer remédio para febre que a criança já estiver habituada a tomar, pode ser dipirona ou pode ser paracetamol, que são os mais utilizados, e procurar o serviço de saúde. Aqueles quadros que duram um dia e que desaparecem, em princípio está tudo bem. A maioria das viroses dura um dia, não mais do que isso. Mas se persistir, torna-se ainda mais importante procurar o serviço de saúde para que a criança possa ser avaliada melhor e se possa então tomar as medidas corretas se for necessário. Para que não haja pânico geral, a palavra do médico, do especialista. Bom, não há motivo maior de preocupação. Essas doenças são comuns nessa época do ano. São doenças que as crianças vão ter, que é normal. As crianças estão adquirindo essas infecções e estão montando o seu sistema imunológico contra essas doenças todas, de modo que é mais comum que na fase adulta, a criança não tenha isso exatamente porque já se contaminou na infância. Então faz parte da nossa convivência humana ter contato com esses vírus todos. Então não há motivo de preocupação nem de pânico. É cuidar direitinho, procurar o pediatra se for o caso e cuidar. A grande maioria dos casos vai evoluir bem e não vai deixar nenhuma sequela, que é o mais importante. Muito embora prevenir, como sempre, é melhor que remediar. Parabéns, doutor Fernando e toda a equipe aqui do Hospital Elvio Alto, por estar fazendo um trabalho belíssimo sempre em defesa da vida e vitoriosos. Você também, mamãe e papai, responsável por essa meninada. É bom ficar de olho, ter todas essas precauções e a qualquer sintoma, procurar, sim, o médico. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar, da organização Ardon de Mello, canal 525 NET. Claro. Obrigada, Fernanda. A gente vai agora conferir outra matéria, tá, do Fernando Palmeira. Que tal fazer parte, né, dos doadores de medula óssea de Alagoas? A gente vai tirar algumas dúvidas, como quem é que pode doar, como fazer o cadastro e a importância dessa doação. Agora com o Fernando Palmeira de novo. Mais uma vez, a nossa equipe de reportagens vem até o Hemocentro de Alagoas, Hemoal, e desta feita para falar de vida, falar de saúde e falar de um simples gesto de doação de medula óssea que salva vidas, que traz a saúde de volta para aqueles que estão necessitados.
um gesto simples e, acima de tudo, um gesto de amor, de humanidade. Vamos conversar sobre essa campanha importante de transplante de medula óssea com a doutora Camila Cansanção, que é assistente social do Hemocentro de Alagoas, Hemoal. Como é que são aí os paradigmas, muito preconceito ainda, muita desinformação no gesto tão simples e tão importante que é a doação de medula óssea? A doação de medula óssea é um gesto solidário, né, que nos ajuda a salvar vidas. Para o paciente que está na fila do transplante, muitas vezes é a única alternativa de vida. Tá? É um gesto simples. Tá? Você precisa vir ao Hemocentro, aqui na rua Dr. Jorge de Lima, número 58, no Trapiche, tá? E realizar um cadastro, vir com documento original, com foto, ter idade entre 18 e 35 anos de idade. E vai ser coletado 5 ml de sangue, que vai ser enviado para o Instituto do Câncer, tá? O INCA, que fica localizado no Rio de Janeiro. Temos um número que é muito importante, muito sério também, para que as pessoas fiquem informadas e participem mais de campanhas como essa. Por exemplo, entre 100 e 200 mil pessoas, apenas uma é compatível com a pessoa que vai ser receptora e o doador. Sim, verdade. A compatibilidade é muito baixa, tá? Por isso que a gente pede para que quanto mais cadastros a gente tenha, maiores chances de vida dos pacientes que estão na fila do transplante de medula óssea. Tá? A gente pede para que você que está aqui nos assistindo, que esteja dentro dos critérios, tá? Ter a idade entre 18 e 35 anos, venha com documento original com foto, que não tenha histórico de câncer ou doenças autoimunes. Quem pode ser doador, quem pode ser o receptor, como é que é essa questão da compatibilidade? Certo, a compatibilidade ocorre após a coleta desses 5 ml de sangue, é encaminhado para o Instituto do INCA no Rio de Janeiro, onde vai ocorrer o cruzamento genético, né? Diariamente eles fazem os testes e quando há a compatibilidade, embora seja muito baixa, né? É 1 para cada 100 mil, tá? O Ministério da Saúde é que custeia todo o processo, entra em contato aqui com o Hemocentro, a gente convoca novamente esse doador, tá? E ele é encaminhado para a unidade onde vai ser realizado esse transplante. E o custo é todo pelo SUS. Sempre a gente lê, assiste nas redes de televisão de que o número de receptores e pessoas que precisam dessa doação é muito grande em detrimento daqueles que procuram a análise para ser doador compatível. Como é que está essa fila de espera? Então, nós temos uma fila de espera, tá certo? E hoje nós temos cadastrado no banco 58 mil pessoas aqui em Alagoas. Se a gente comparar com a compatibilidade, né, que é 1 a cada 100 mil, a gente vê que a gente ainda não alcança a quantidade mínima de compatibilidade. Por isso, quanto mais doadores cadastrados nós tivermos, tá, no Instituto, né, do Câncer, do INCA, aqui no nosso banco, tá, vai ser maior a probabilidade de salvar vidas. Então, por gentileza, oriente mais, se quiser detalhar mais sobre como os doadores devem fazer para fazer parte dessa importante campanha para se tornar um doador de medula óssea. Certo. Vir aqui ao Hemocentro, ao lado aqui do HGE, localizado na rua Dr. Jorge de Lima, número 58, aqui no Trapiche. Vir com seu documento original, ter idade entre 18 e 35 anos, que não tenha histórico de câncer, tá? E que não tenha doenças autoimunes. Olha, esse gesto de grandeza de doar vida é se tornar um doador de medula óssea. Mesmo quando você tem na família alguém precisando urgentemente dessa doação. Seja também um doador de medula óssea e salve vidas. Aqui do Hemocentro de Alagoas Hemoal, com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnon de Melo, canal 525 NET. Claro. Obrigada, Fernando, pelas suas informações. Então é isso, pessoal. O Bem Assim vai ficando por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Mar e a gente volta amanhã a partir de 9h30 ao vivo. Eu conto com você. Grande beijo, maravilhoso início de semana. Tchau, tchau. Oral Unique. Cada sorriso é único.